Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Saudações, um grande prazer estar com vocês mais uma vez, em continuidade ao nosso curso de grego clássico. O vídeo de hoje vai ser diferente dos últimos, vai ser um vídeo bem curto, na medida em que eu vou basicamente apenas apresentar os conteúdos gramaticais referentes à seção G. Para quem está chegando agora, trata-se de um curso de introdução ao grego clássico, utilizando como método o famoso Aprendendo Grego, Reading Greek. E a gente está terminando, faltam apenas 3 lições para a gente terminar a seção 1, a seção inicial. Bem, vamos então passar em revista os tópicos que nós vamos examinar. Basicamente, nós já vimos tudo isso em funcionamento no texto, e esse é o grande diferencial desse método. Os aspectos gramaticais são sistematizados enquanto tais, né? A gente vê conjugação, a gente vê declinação, uma aula de gramática mesmo. Esses aspectos são destacados apenas depois que o aluno já viu em funcionamento essas partes a serem aprendidas, esses conceitos gramaticais em funcionamento. Isso é o grande diferencial desse método. Então, nós vamos apenas aqui sistematizar coisas que nós já encontramos em funcionamento no texto. E a primeira delas é a declinação dos substantivos, né? Vamos começar a estudar as declinações dos substantivos, começando pela segunda declinação, examinando 2 modelos, um masculino, que é anthropos, e um modelo neutro, que é ergon. Vamos falar basicamente também das 3 grandes, né, das 3 grandes declinações, das 3 grandes maneiras segundo as quais os substantivos se modificam, conforme a sua função sintática. A gente não vai examinar todas, são 3 declinações. Vamos examinar uma situação que pode gerar uma ambiguidade em relação ao neutro, quando o neutro vai ser objeto direto, quando o neutro vai ser sujeito. Vamos examinar também adjetivos reméteros, remétera, reméteron, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, e também algumas preposições, como eis, ec, en, ou seja, em direção a, de ou em, e também algumas partículas e onde elas devem ser colocadas, partículas enclíticas principalmente, e outras. Bem, o último aspecto é a tradução do grego para o português, e isso a gente está fazendo já desde, se não me engano, do nosso segundo encontro, ok? Bem, então, passemos aí ao exame das declinações. Bem, não há muito o que falar aqui, na medida em que, desde o comecinho, a gente vem frisando esse aspecto, né, fundamental da língua grega, que é a modificação dos substantivos, a modificação dos adjetivos no finalzinho, conforme a função sintática desses termos na frase. Bem, e eu frisei bem quando estava apresentando esse conceito de declinação, que era importante decorar principalmente os artigos, né? Depois, quando eu apresentei a declinação lá de kalos, kalé, kalon, um adjetivo triforme, eu tentei mostrar como esses adjetivos, né, se declinam seguindo um modelo muito parecido com os artigos. E a gente pode falar basicamente aí em kalos, no masculino. Bem, eu pedi para vocês naquele momento para decorar o artigo, e decorando o artigo masculino, feminino e neutro, várias outras coisas a serem aprendidas seriam aprendidas de maneira mais fácil. Entre elas, a declinação, por exemplo, como chegou o momento de anthropos, a segunda declinação, substantivos masculinos. Bem, vocês vão notar, com exceção do nominativo, as terminações para a segunda declinação, o termo masculino, seguem basicamente aquelas do artigo que nós já vimos. Então, quem decorou o artigo consegue declinar, por exemplo, o anthropos numa boa. Anthropos, anthropon, anthropo, anthropo, anthropoi, anthropos, anthropon e anthropos. Não coloquei o artigo? Na próxima tela eu vou colocar para relembrar vocês como decorar o artigo auxilia a decorar as declinações dos substantivos, dos adjetivos e assim por diante. A gente pode examinar também o outro modelo aí. Eles estão denominando, nesse método, está denominando a segunda declinação, o modelo masculino, como 2A, e o modelo neutro como 2B. É uma nomenclatura adotada aqui por esse método, tá bom? E o neutro vai ser a mesma coisa, mas precisamos lembrar que o neutro, o nominativo e o acusativo têm a mesma forma. Então, ergon,
ergon, ergo, ergo. No plural, erga, erga, ergon, ergos. E, basicamente, consiste aqui apenas em estender aquilo que nós já aprendemos em relação ao artigo para esses substantivos aqui, no caso masculino e no caso o neutro também. Bem, existem 3 declinações em grego, né? A segunda talvez seja mais fácil de ser aprendida. A gente tem na primeira declinação, a segunda declinação é mais fácil a ser aprendida. A gente tem a primeira declinação, que basicamente compreende palavras com radicais terminados em alfa. A gente tem a segunda, que nós vamos começar a estudar aqui, radicais terminados em ômicron. E o restante, né, dos radicais é a terceira declinação, é mais difícil de ser examinada, de ser estudada, na medida em que ela tem diversos modelos. Eu falei que a segunda declinação é mais fácil, na medida em que ela tem apenas 2 modelos, o masculino e o neutro. E óbvio, a gente vai começar pelo mais fácil. Não pela primeira, mas pela segunda. Bem, como eu já falei aí, basicamente o que a gente precisa saber é que é muito próximo do artigo, né? Compreendendo como o artigo se declina, a gente compreende também como se declina o substantivo, né? Tanto no masculino como no neutro, que ele está chamando aí de 2A e o 2B. Bem, há um problema, né, que eu mencionei, é o problema do neutro. O neutro no nominativo e no masculino tem a mesma forma. E o método aqui, na parte referente à gramática, ele vai destacar isso aqui no ponto número 34. Bem, tomemos as seguintes orações. Toploion diei ho regestratus. Tomemos a outra. Toploion estin en Bizâncio. Pois bem, toploion na primeira oração é sujeito ou objeto. E na segunda, é sujeito ou objeto. Como é que nós vamos saber aqui? Bem, só o contexto pode nos dizer. Na primeira, nós percebemos que ho regestratos está, obviamente, no nominativo, portanto, é o sujeito, e toploion vai ser o objeto direto. No caso aqui embaixo, nós não temos nada, né, nenhum masculino como regestratus, por exemplo, nada que nós, né, possamos identificar claramente como o sujeito. E a gente tem o toploion aqui, que está exercendo o papel de sujeito. Né? Então a forma, né, o fato de que o neutro tenha a mesma forma para o nominativo e para o acusativo pode gerar problemas. Então é só o contexto da oração vai nos mostrar exatamente qual é a função. Né? E às vezes a gente precisa, inclusive, testar traduções diferentes para tentar entender dentro do contexto como é que vai funcionar, o que é o sujeito, o que é o objeto direto, né, para identificar corretamente a função sintática do neutro, tá bom? Bem, há um outro detalhe que pode gerar ambiguidade também, e é em relação ao verbo, né, também. Tomemos aqui 2 orações aí com neutro no plural. Ta empória estica lá. E taploia bainei. Qual o sujeito da primeira oração? O sujeito está no singular ou no plural? Bem, tá, o artigo no plural, né? Mesmo se eu não soubesse que empória está no plural, pelo artigo já sei. Então, tá empória está no plural. Provavelmente é o sujeito aqui da oração. E o verbo, vocês podem reparar, este, o verbo está no singular. Embaixo também, taploia bainei. A gente percebe que taploia está no plural, mas o verbo está no singular. Bem, sem que eu fale, se vocês apenas observarem os exemplos dados aqui pelo método, a gente pode identificar uma coisa. Que coisa? Respondam aí mentalmente antes que eu fale. Responderam? Bem, o que ele quer nos ensinar aqui com esses exemplos é que os verbos que acompanham os neutros plurais, normalmente, na maioria dos casos, vão aparecer no singular, tá bom? Então, é uma regra importante. Os neutros plurais pedem normalmente verbos no singular, ok? Como os casos dados aí. Bem,
agora voltando, né, à questão que eu estava mencionando antes, nós já aprendemos os artigos. E já aprendemos também a declinação tanto dos artigos como também dos adjetivos. Né? Nós estudamos lá algumas aulas atrás como se declina kalós, kalé, kalon. E agora a gente pode colocar todo o conjunto aqui, adicionando o que a gente está aprendendo hoje. Aliás, o que nós já aprendemos nos textos. O que a gente está fazendo hoje é colocando aqui num quadro mais organizado, mais sistematizado. A gente pode, então, observar aqui o que nós aprendemos, constituindo esses sintagmas, né? Esses modelos que estão aí. Bem, artigo mais adjetivo e substantivo. Vamos declinar juntos, vamos ler juntos aqui. No singular, ho kalós, anthropos. Tom kalon, anthropon. Tu kalu, anthropo. To kaló, anthropo. Hoi kaloi, anthropoi. Tus kalus, anthropos. Ton kalon, anthropon. Tois kalóis, anthropos. Então temos aí a declinação de todo esse sintagma, artigo mais adjetivo mais substantivo masculino, no singular e no plural. E eu coloquei aí destacado em amarelo as terminações, justamente para relembrar que, aprendendo o artigo, a gente aprende também a declinar os adjetivos triformes, como kalós, e também a gente está aprendendo agora, seguindo o mesmo modelo, seguindo as mesmas terminações, a gente está aprendendo substantivos masculinos. Então essa é a regra, não é? Precisa decorar algumas coisas e o resto, que é semelhante, a gente vai mais facilmente conseguir aprender. Bem, falta a gente ver alguns exemplos aqui do neutro. Bem, aqui não é o neutro, aqui é a mesma tela, agora sim o neutro, né? Ton kalon ergon, ton kalon ergon, tu kalu ergo, to kaló ergo, e aí no plural, ta kalá erga, ton kalon ergon, tois kalóis ergóis. E essa é a declinação do sintagma artigo mais adjetivo mais substantivo para o neutro, né? Da segunda declinação, o modelo em neutro. Então, queridos, aqui basicamente não tem muito mistério, é necessário que vocês decorem, é necessário fazer algumas fichinhas e sempre que a gente for traduzir os textos, a gente olhar e relembrar e declinar, e vai chegar um momento em que aquela fichinha vai ser desnecessária, porque nós vamos memorizar essas terminações, esses modelos, esses paradigmas. Então é muito importante decorar. Infelizmente, eu tenho repetido isso muito, precisamos decorar esses modelos, não há outra saída. Então resta falar também sobre o adjetivo, um adjetivo novo, o reméteros, que significa nosso. Nós já vimos alguns encontros atrás como se declina kalós, kalé, kalon. E aqui com reméteros vai ser bem parecido, com exceção apenas do feminino singular, onde a gente vai encontrar o alfa em vez do épsilon. E aí a gente tem os quadros, não vou aqui ler tudo para não ficar repetitivo, vocês leiam, decorem, façam fichinhas para cada um desses adjetivos, enfim, para cada um desses modelos de declinação que nós estamos estudando. Bem, outro tópico importante, nós já vimos em funcionamento diversas vezes ao longo dos textos, são as preposições. E as preposições têm uma coisa muito interessante, é que existem diversas preposições, algumas delas modificam o sentido conforme o caso do substantivo que está ligado a elas. E nós vamos encontrar preposições que pedem um caso só, preposições que pedem dois e preposições que pedem três casos. Nós já vimos uma série delas. E, bem, o que é uma preposição, né, em língua portuguesa? Palavras do tipo em, sobre, abaixo de, e normalmente elas aparecem seguidas de um substantivo, indicando lugar onde uma pessoa está, uma situação acontece, um movimento, exprime uma relação em termos de tempo, o que vem antes, o que vem depois, indica causa também. E nos nossos textos nós já vimos algumas preposições seguidas de algum caso, por exemplo, pros mais acusativo, pros ten gen, se eu não me engano, né? Em direção à terra,
Então temos aí a preposição pros, seguida do tengen, o artigo mais substantivo, a terra, no acusativo. Apareceu muito também nos textos a preposição apó mais genitivo. A gente pode traduzir, por exemplo, para longe de, desde, né? Apareceu lá apó tu ploio. Tradução poderia ser para longe do navio. Apareceu também ek mais genitivo. Ek tu ploio. Traduzimos lá atrás como fora do navio. E também apareceu uma outra preposição, que é a preposição en, seguida de dativo. Né? En te thalate, que é no mar, simplesmente. Bem, e toda a gramática, basicamente, ela vai ter alguma parte ali referente às preposições, um quadro, e esse quadro vai mostrar para cada uma dessas preposições quais são os casos que acompanham e qual o sentido básico que a gente deve dar à tradução dependendo desses casos. Isso aí é preciso ver, cada gramática aí vai ter uma seçãozinha sobre isso. Então aqui a gente tem do lado aqui esquerdo a parte lá referente, a parte do método aprendendo grego, né? Referente a essas lições, a G, e aqui do lado de cá, do lado esquerdo, eu tirei aqui da gramática do Freire, um conjunto com as três. Aqui temos basicamente todas aí, né? Com um caso só, com dois casos, e as preposições aí que se regem com três casos. Bem, eu não vou ficar aqui repetindo, falando isso tudo, porque o interessante não é falar, escrever ou decorar isso tudo em abstrato, mas identificar quando isso acontece no texto, ver como está funcionando ali, e a gente sistematiza para entender. E é um conteúdo, é uma coisa que a gente sempre vai estar procurando, a gente sempre vai estar indo na gramática, no processo de tradução, enfim, vamos consultar várias vezes isso. Então é importante saber como funciona e estar lá observando sempre, estar lá examinando. Outra questão muito rica em relação à língua grega, que é o uso, né, contínuo e frequente de determinadas partículas. Nós já vimos várias delas, né? Uma delas é as partículas ditas prepositivas. São denominadas assim porque elas vêm normalmente antes, né? Elas iniciam uma oração. Nós já vimos muito, né? Rara, que introduz uma questão. Hala, que introduz, né, o masma, porém, o mas, cai, que e também, de fato. Temos outro tipo, né, de partículas também, que são as pós-positivas, né, que normalmente aparecem depois, né, em segundo lugar na oração, como, por exemplo, gar, ger, der, man. Vimos várias delas. A gente tem as enclíticas também, por outro lado, são outras preposições cujo acento delas recai, né, o acento delas é deslocado para palavras que estão próximas a ela. Vamos falar disso um pouco mais conforme aparecer no texto. E a gente tem também as famosas, a gente tem discutido muito como traduzir essas duas partículas. Os gregos usam muito essa partícula. Eles gostam muito de estabelecer paralelismos, contrastes, que é justamente men, de. E a gente sempre tenta encontrar uma maneira apropriada de traduzir men, de. Às vezes a gente coloca por um lado, por outro, enquanto uma coisa, por outro lado outra. E aí é interessante tentar buscar soluções criativas, soluções que soem naturais em língua portuguesa, e não tentar traduzir de uma maneira que vai ficar obscura, que vai ficar estranha, né? Bem, para hoje é basicamente isso, só para a gente quebrar um galho, para não passar em branco essa semana, na qual a gente não conseguiu fazer aquele nosso encontro síncrono, ok? Então, um abraço, um beijo grande no coração de vocês, duvido que alguém esteja vendo até aqui. Se você estiver vendo até aqui, escreva aí no comentário, por favor, toploion estim em Bizâncio, ou simplesmente toploion, ou simplesmente escutei até o final. Obrigado.